Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado ao vivo à noite, às 19h25, no Twitter, hein? No Spaces, uma ideia aí que o Lucas está trazendo para revolucionar, talvez eu diria até a galáxia, né? Pouca gente tem usado o Spaces como Nepopop e agora trazendo para as organizações Café Belgrado. E Lucas, o motivo dessa utilização é nobre, não é isso? Tudo bem? Animado aí para fazer lista? A lista é a alegria do milênio. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Vocês devem estar percebendo aí um uso idoso da tecnologia do Guilherme, por isso que a voz dele não está chegando com aquela suavidade costumeira, mas é um dos ossos do ao vivo, né? O ao vivo ele sempre traz coisas lúdicas e temerárias juntinhas. Hoje é dia de lista, né? Hoje é dia de fazer lista. Já foi algo mais mainstream fazer lista, Guilherme. Dá pra dizer que naquele tempo daquele filme do John Cusack, como é o nome daquele filme? Eu sei, Alta Fidelidade. Alta Fidelidade, né? Ali foi o grande momento das listas, né, Guilherme? Foi, hoje, se as listas perduram até hoje, devem muito. Eu tenho o livro, hein? É muito bom, Nick Horby. Boa, ficar de sugestão literária aí, já marca a literatura aí, Guilherme, no podcast. Boa, excelente. E hoje em dia tá voltando à tona, Guilherme, porque tem um TikTok, na verdade, acho que ele não é TikTok, acho que ele é Reeler. É um cara que faz Reels pro Instagram, que ele faz top 5 de tudo. Eu esqueci o nome dele agora aqui, mas durante a gravação do podcast eu vou procurar, porque ele tem trazido a lista de volta, né? Só que esse episódio hoje, ele foi mais ou menos posto goela abaixo de todos nós por causa das finais, né? O que fez Curry, especialmente naquele jogo 4, né, que o Golden State estava com as costas na parede de um jeito que não era tão delicioso, e o que o Curry fez naquele dia elevou demais o status de Stephen Curry dentro do mundo da NBA e fez com que as pessoas repensassem, né? Qual a posição de Curry dentro do mundo da NBA, né? Então esse episódio se construiu a partir daí, só que, para falar a verdade, Guilherme, para ser honesto aqui, no momento de raridade, de honestidade do Café Belgrado, graças ao povo maravilhoso do Podpah, né? Do Belgradão Podpah, que é encabeçado pelo belíssimo comitê, que cria essa competição, né, que cuida dessa competição, eles fizeram a lista definitiva, que é indefinida ainda, mas a lista definitiva dos 10 nomes de todos os tempos da NBA, né, os 10 melhores jogadores da NBA de todos os tempos, a lista para não deixar mais dúvida, para não deixar pedra sobre pedra, a lista que substituirá todas as listas. E o comitê, Guilherme, mandou áudios, hein? Mandou áudios, eu estava preocupado aqui com como chegaria a qualidade desse áudio, mas depois que o Guilherme falou, eu vi que tá tranquilo. Então eu vou colocar aqui os áudios, são 3 áudios. Você acha que o seu áudio tá a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Você tá falando assim do meu, né? Mas tudo bem. Eu vou colocar aqui os áudios do Thales, hein, que é o representante do comitê nesse momento. E ele mandou 3 áudios, eu vou colocar aqui aos poucos. Eu vou botar o primeiro aqui para ele explicar mais ou menos o que é o PDP. Eu acho que é isso que ele faz nesse áudio. Salve Kibas, salve Nepopop, salve ouvintes dos Giannis. Aqui é a Thales falando em nome do Comitê do Podpah, a competição que mais cresce no Brasil. Não poderia começar essa mensagem de outra maneira que não seja convidando a todos os ouvintes para virem assinar o Belgradão, vir participar desse Podpah que está incrível. A gente tem várias coisas aí sendo preparadas para essa off-season da NBA. Inclusive vou dar um spoiler aqui, que a Vicky ouça e não fique com raiva de mim, mas a gente está preparando um passo ou repassa para rolar lá no grupo. Então, vem para os Giannis, que lá é muito maneiro, tem conversa sobre tudo. Hoje até rolou um xadrez. Tem o Gustavo Ciclista com cobertura em bloco da corrida de bicicletinha lá, que eu esqueci o nome. Então tem de tudo lá e muito basquete, que é o principal, que é o que une toda aquela galera. Guilherme, achei que era explicando a lista, mas era Ed, né? Era simplesmente um Ed, um belíssimo Ed, né? Aliás, a gente devia contratar o Thales para fazer todos os Eds do GR. Ele esqueceu a palavra ciclismo, Lucas?
Meteu uma bicicletinha, né? Ele meteu assim, aquele negócio de bicicletinha lá, esqueci o nome. Eu acho que ele queria falar o Tour de France, né? Que ele tá lá mesmo. O Gustavo Ciclista tá lá no Tour de France, É? tá mandando fotos e vídeos diários. E acho que o Thales esqueceu o nome da belíssima competição, né? Que isso, tá? Não pode esquecer Tour de France, meu amigo. E tem que fazer o sotaquezinho pra falar, né? Tour de France. Tentei aqui. Vou mandar o segundo áudio, que agora sim ele vai explicar essa lista, hein? Esse ranking aí de top 10 all time surgiu pós-finais, né? Quando veio o debate em que posição estaria o Stephen Curry no ranking de lendas da NBA. E acho que a gente chegou num resultado muito legal aí com a galera. A gente teve 50 pessoas participando, inclusive vocês, né, Lucas e Guilherme. Então foi bem legal. A gente teve alguns votos bem esquisitos, tipo Brian Scalabrine, o Cristiano Felício aí, acho que exagerando no ufanismo. Mas acabou que o final foi bem legal. Eu não vou dar spoiler aqui, não sei se esse meu áudio está passando antes ou depois de vocês falarem a ordem do top 10. Mas assim, tem um crime só que eu vou falar, que é o Shaquille O'Neal fora do top 10. Eu acho meio absurdo, um dos caras mais dominantes da história da NBA, que merecia estar ali. E uma outra menção também é um pouco o voto para o Steve Nash. Achei que o Nepopop ia colocar ele lá em primeiro para ele garantir pelo menos 100 pontos, e ele teve só 20 aí nessa discussão, ficando atrás até de Vince Carter, James Harden, entre outros. Então o Thales já deu spoiler da lista, Guilherme. É bom que se diga, né? Hoje uma lista top 10 da NBA tem que ter pelo menos 15 vagas, né? Tem que ter 15 vagas, né? Inclusive, a questão do número, né? É sempre muito arbitrária, né? Então, em cada momento que é feito o top 10, um top 10 vai parecer o mais óbvio possível, e essas coisas vão se moldando para lá e para cá. Então a gente já sabe que é uma lista que se apresenta após um título do Golden State, numa era da NBA que se joga basquete de determinada forma. Então, o caso do Shaq, por exemplo, fica fora, acho que tem um pouco a ver com a própria leitura do nosso tempo, né? E o desapreço até por esse estilo de jogo, esse estilo de pivô. Talvez se essa lista fosse feita em outro tempo, não digo nem como o Shaq enquadra jogando bem, evidentemente que acho que ele estaria, mas assim, no momento em que houvesse outra leitura do jogo, talvez ele tivesse mais valorizado, vamos dizer assim. Mas estou curioso, eu não vi a lista ainda. Eu vi a minha lista, né, a lista que eu enviei, mas a do consenso, vamos dizer assim, o pacotão que montou o comitê, ainda não tive a oportunidade de ver, já comecei a ficar um pouco angustiado aí, porque se rolar um Scalabrine aí, Lucas, é um perigo, né? É o voto de protesto, né, Guilherme? A gente não vai aqui chegar num ambiente democrático e dizer assim, olha, o voto de protesto não tem seu lugar, né? Vai protestando contra o quê exatamente? A lista? Provavelmente, né, Guilherme? Mas a gente já teve, em outros momentos aqui no Brasil, o Macaco Simão, né? Eleito vereador. Então. O Cacareco também, né? O Cacareco acho que foi também. Teve Cacareco, teve Romário e Bebeto, né? Receberam muitos votos ali naquela eleição pós-Copa do Mundo. Tiririca, né? Tiririca foi eleito de verdade, né? Diferente aí desses outros exemplos. E, inclusive, até outras. Eu não vou marcar o botão da política hoje não, viu, Guilherme? Vou deixar de fora aí. Ô, Lucas, só uma questão. Já que Isso é muito perigoso pra gente. Não, mas eu acho que você traz um ponto que precisa ser discutido aqui, né? Eu sei que não é pra botar, não marcar política, mas assim, você acha que o debate aí pela volta do voto impresso é feito para que as pessoas possam voltar a escrever na cédula essas doideiras? Essa é a ideia do voto impresso? Eleger uma Anitta, né? De repente, Ô, Juliette, imagina a votação da Isso? Juliette. O que a Juliette ia ter de votos no voto impresso aí vai ser inacreditável. Enfim, né, Guilherme? Vamos lá, vamos pra frente. Teve voto de protesto no Scalabrine, teve no Leandrinho, teve no Felício, o Red Jackson e Jason Terry. Já não sei se é protesto ou é doideira, né? Talvez seja um misto aí. Tivemos alguns votos de projeção também, viu, Guilherme? Teve voto em Anthony Edwards, teve voto em Trae Young, teve muito voto em Luka, né? Não o suficiente para entrar na briga, né? Mas o suficiente para deixá-lo ali bem posicionado. Que são pessoas que tentam se antecipar ao futuro, né, Guilherme? Que o futuro tem pressa, né?
Então a gente até no final pode discutir quem a gente acha que tem condição de entrar numa lista dessa daqui a uns, sei lá, 3, 4 anos. A gente vai olhar para a lista da mesma maneira. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui, Guilherme, nesse episódio, é começar de frente para trás, né? Porque o começo não tem muita novidade, né? As pessoas sabem e começam uma lista de top 10 basicamente pelos mesmos 4, 5 jogadores, né? São um pouco variados, né? Esses primeiros nomes. Então, para surpresa de ninguém, vai ter Michael Jordan na primeira posição. O Jordan tem 15 temporadas na NBA, 6 títulos, 6 MVPs de finais, 5 MVPs ao todo, 10 ao NBA First Team, 1 ao NBA Second Team, 14 vezes All-Star, 1 vez defensor do ano e 9 vezes defensor All Defensive Team, né? Eleito para um dos times ideais de defesa. Guilherme, se a pessoa não concorda com o Michael Jordan no top 10, o que você sugere para essa pessoa? No top 10? No top 10 acho que a pessoa só tá querendo atenção, né? Sugiro aí, de repente, aí baixar o Tinder. Não, baixar o Tinder. Baixa o Tinder, vai procurar atenção de outro jeito, né? Porque o Tinder é um lugar que dá atenção, Guilherme, porque a pessoa que tá nesse nível de atenção, né? Instalar o Tinder e ninguém der match, vai dar ruim, velho. Cara, mas assim, se ele quer procurar atenção, que ele vai procurar no lugar adequado, não no debate sobre NBA. É só esse o ponto, entendeu? Pode procurar outro tipo de atenção, então, sei lá. Mais familiar, amigos, né? Se a parte do relacionamento não tá dando certo também, de repente aí bota uma musiquinha, né? Não sei, terapia. Mas não é o caso, né? Não tem que ter debate sobre isso. Pode ter debate, eu acho que é legítimo um debate sobre se o Jordan é o primeiro ainda de todos os tempos. Eu acho que é. Acho que o LeBron ainda não fez por onde passá-lo, embora esteja nessa luta, tá buscando isso. Acho que é o único da atualidade que pode alcançá-lo. Então, acredito que é uma escolha segura. Acho que não tem muito por onde ir, não. Segunda posição, LeBron James, 19 temporadas até agora, 4 títulos, 4 Finals MVPs, 4 MVPs, 13 vezes, né, o recordista, 13 vezes ao NBA primeiro time. Você viu que eu falei primeiro time, né, como se fosse falar em inglês, depois meti português mesmo. 3 vezes second team e 2 vezes terceiro time, também é recordista em totais já ao NBA, né, já são 18 e boa chance de ir para 19ª agora, que é um absurdo sinistro. 18 vezes All-Star, se pegar mais um All-Star vai igualar o Kareem Abdul-Jabbar no recorde. 6 vezes All-Defense, nunca foi defensor do ano, e tá bem pertinho aí de chegar numa marca absurda de 40 mil pontos, 10 mil assistências, 10 mil rebotes. O cara que tem a campanha, que tem a carreira mais impressionante da NBA, ou uma das mais impressionantes. Certamente, assim, de alto nível, os números mostram que a carreira de maior longevidade em alto nível também incontestável aqui para essa lista, né, Guilherme? Incontestável, né? O que pode mudar é se alguém quiser colocá-lo em primeiro. Eu sei que o LeBron tem muito hater, né? Então, eventualmente, vai ter gente colocando mais para baixo um pouco, mas acho que a grandeza desse homem e tudo que ele tem feito ainda não acabou. Acho que é bem seguro, bem seguro. Não tenho que polemizar aquilo. Ok, e tem uma série do Café Belgrado, né? Se você tem um Last Dance para assistir no Netflix, tem também uma série O Reinado para ouvir aí, se você é apoiador do Café Belgrado, sobre LeBron James, né? Então, esses dois, quando tem uma série assim, né, e é de vida real, né, não é como a do Bo Cruz, já garante quase automaticamente um lugar aqui no top 10 dos Giannis. Então, assim, até agora, nenhuma surpresa, nenhuma novidade. A partir da terceira posição é que as listas começam a diferir uma das outras, né, Guilherme? Mas ainda assim, até o quinto ali, a pontuação que o comitê belíssimamente desenhou é bem tranquila, assim, dá uma margem bem grande para a segunda perna do top 10, né? Em terceiro lugar, Guilherme, na opinião da galera do Giannis, vem outro jogador. Esse tinha a carreira longeva mais impressionante da NBA, 20 temporadas, Kareem Abdul-Jabbar, 6 títulos, 2 Finals MVP, 6 vezes, é o cara que mais vezes foi MVP da NBA, 6 vezes, 10 vezes ao NBA primeiro time, 5 vezes segundo time,
19 vezes All-Star, é o cara com mais All-Stars na história da NBA, pelo menos até agora. 11 vezes um dos times de defesa, né? Bem impressionante também a carreira de Kareem Abdul-Jabbar, o Lew Alcindor, né? Como ele entrou na NBA. Esse cara aqui, Guilherme, antigamente as pessoas falavam, é o maior de todos os tempos, até o Jordan vir e dar uma bagunçada, né? Mas ele tem aquela carreira que você olha e fala, meu Deus do céu, né? É uma carreira grande, no sentido de feitos, né? E uma carreira longa, né? Uma carreira que durou bastante jogando em alto nível. Grande jogador, grande personalidade também, né? Posicionamento sempre muito adequado, muito correto, né? Muito corajoso. Não tem medo de cutucar nem o LeBron, por exemplo, né? Recentemente escreveu uma carta contra o LeBron, contra a posição do LeBron em relação ao Covid. Achei bem legal, assim, bem. Não a carta em si, a ideia da carta, mas o conteúdo e o motivo, né? Os momentos. Então, uma posição bem forte, né? Bem importante. É um cara que, cara, jogou por duas franquias relevantes e ao fazer do Lakers gigantesco, é, é um pouco dos motivos pelos quais o Lakers é gigantesco, claro que não é o único, mas faz parte dessa história. Cara, Kareem é sinônimo de grandeza e acho que é o sinônimo também de altivez, sabe? Um cara que é muito, muito forte, assim. Eu tenho profunda admiração por Kareem Abdul-Jabbar. E ele é talvez o único caso, assim, de um arremesso que era imparável e não foi copiado, né? A gente não tem outros casos de skyhook, né? A gente vê alguém usar esporadicamente e tal, mas é um arremesso de assinatura do Kareem Abdul-Jabbar e que nem na época outros conseguiam fazer e nem depois, lógico, porque o Kareem Abdul-Jabbar é gigante, né? Então é um pouco mais fácil de você conseguir fazer esse tipo de arremesso. A gente viu outros arremessos assim bem clássicos de alguém, né? Como o famoso fadeaway do Dirk Nowitzki ser utilizado por outros, né? Agora o skyhook é bem difícil, acho que a gente nunca vai ver, então tem ainda esse lado exótico, né, do Kareem, algo que ele fez e que ninguém vai fazer. Na sequência, Guilherme, outro cara que é certeza em todas as listas, esse é o cara que teve a carreira mais curta entre esses até agora, foram 12 temporadas de verdade e mais uma depois, né, que pouquinhos jogos ali depois do HIV confirmado e tornado público. Magic Johnson, ele ele jogou dos 20 aos 31 na NBA em alto nível e perdeu essa segunda parte esse declínio, né? Ele não teve oportunidade de jogar aos 32, 33, ele só vai jogar lá, só vai voltar para a NBA em 96, 5 anos depois da última partida dele, mas ainda assim são 13 temporadas, contando essa última, né? 5 títulos, 3 vezes MVP da NBA, 3 vezes MVP das finais, 9 vezes ao NBA First Team, 1 vez ao NBA Second Team, 12 vezes All-Star, as 12 temporadas basicamente que ele jogou, 12 vezes All-Star, e sinônimo de Showtime, né, Guilherme? E ele tem até série na HBO, o que faz com que ele entre automaticamente aqui nesse ranking também, né? Ele tem uma série sobre ele agora na Apple, né? E tem essa série que conta a história do Lakers como um todo, da HBO, que tem ele como um dos protagonistas. Tem o Kareem também, né? E, aliás, o Kareem também escreveu outra carta sensacional sobre essa série recentemente. O homem é muito craque. Cara, Magic Johnson... O Kareem Abdul-Jabbar não sabe que existe agora o tweet, que a pessoa mete tweet em vez de precisar escrever uma carta, porque carta é cansativa, velho. Lucas, para alguém brilhante como ele, poucos caracteres o Twitter são muito poucos caracteres, né? Para alguém como você que diz essas coisas, acho que o Twitter é o suficiente. Acho que bom que você só fica no Twitter e ele fica nas cartas, viu? Esse tipo de comentário. Diz muito sobre você, viu? Felizmente vou ter que dizer isso aqui. DM pro Kareem falando do fio, né? Que ele pode escrever uma carta no fio e as pessoas usam um robozinho que transforma o fio num tweet só. Uma coisa ali. Transforma numa carta, basicamente. Cara, o perigo é falar assim, vem comigo, né? Cara, quando falou vem comigo, acabou a internet. Infelizmente, a partir do momento que a pessoa escreve vem comigo, eu não clico em hipótese alguma. E quando tem um emoji do fio, velho? É triste. Terrível, terrível, pelo amor de Deus. Cara, Magic Johnson Imagina, o apelido do cara é Magic, né? Fala mais o quê, né?
e no ano 1 da sua carreira jogou fora de posição e foi campeão jogando demais, assim. Um armador absolutamente gigante, né? Tipo de jogo bem raro também, um mismatch ambulante. Cara, um jogador fenomenal, é o maior armador da história da NBA. Acho que existe esse debate agora com a chegada do Stephen Curry ao top 10 e acho que até para pensar de que maneira que se pensa o jogo, mas o Magic Johnson é de uma grandeza fenomenal. Lucas, o posto de melhor armador da história da NBA também tem umas 4 vagas. Ok. O quinto, então, Guilherme, acho que seu microfone está encostando aí na camisa, talvez. Agora fez um som bem interessante aí pra o quinto e o último dessas vagas incontestáveis, pelo menos de acordo com a votação aqui, Bill Russell, 13 temporadas como jogador, 11, cara, olha só, 13 temporadas, 11 títulos, não tem Finals MVP porque não existia, criaram o Finals MVP no último ano dele ser campeão e deram pro time que perdeu, né? Então eles não sabiam bem como é que funcionaria na sequência. O Finals MVP foi pro Jerry West naquele ano. Tem 5 MVPs da NBA. Olha que curioso, Guilherme. Só 3 vezes ao NBA primeiro time, 8 vezes segundo time. A gente explica já por que ele foi 3 vezes só primeiro time. 12 vezes All-Star. E que também não existia o time de defesa e o prêmio de defensor do ano, então ele não pôde ganhar esses aí. Mas, Guilherme, ele virou o troféu, né, de Finals MVP, ele tem 11 títulos. Quando se usa argumento de título, dificilmente alguém pode colocar o Bill Russell em outra posição que não o primeiro. Né? Cara, assim, tecnicamente, ele não é um top 10 da história da NBA. Tecnicamente, você vai ver. Assim, não tem tanto vídeo, né? Do Bill Russell. É difícil, né? É muito antigo. Mas, assim, tecnicamente, se você não vai ver um jogador esplendoroso, não era sequer o melhor pivô da sua geração, pelo menos no sentido de entregar durante a temporada regular. Tanto que o Lucas já deu spoiler. Acho que eu já vou explicar, Lucas. É porque ele jogava contra o Will Chamberlain e o Will Chamberlain ia. A lista aqui, então já pode ir falando também. Né? Então, assim, é um grande debate, né? Bill Russell e o Will Chamberlain. Mas, assim, o Bill Russell é sinônimo de vitória, né, cara? Então, era um cara que era o team player, era absolutamente dominante, é um dos melhores defensores da história da NBA. E, cara, você botava ele em quadra e ele vencia. Então, isso é impressionante. É um cara que é sinônimo de vitória, é sinônimo de legado, é sinônimo de lendário. E, poxa, essa é meio fácil, no sentido de, cara, quem é o cara que mais ganhou e que mais foi importante nessas vitórias? Não dá para excluir. Acho que também tem um simbolismo fora de quadra, né? É um cara que foi uma super referência de um time em uma cidade que, cara, de alguma maneira não se empolgava com o time, precisamente por um forte componente de racismo que ainda marca a sociedade de Boston. O LeBron até falou sobre isso recentemente. Mas assim, o próprio Bill Russell fala sobre isso, né? Como para ele, de certa maneira, Boston, ele transforma Boston na franquia mais vitoriosa da história da NBA e ao mesmo tempo não se sente em casa lá, né? Ele sequer mora em Boston. Acho que o Bill Russell, ele transcende um pouco. Todos esses caras que nós estamos falando transcenderam o basquete, né? Por N motivos. A gente sabe o tamanho do Jordan, mercadológico, o relevo dele para a NBA no mundo, né, como um todo. LeBron, pô, a gente está vivendo o LeBron, não precisa explicar. Magic Johnson, o tamanho o Karim, que já falei sobre ele. Magic Johnson, né? Olha as histórias que ele traz, né? Um caso de superação absurda, inacreditável. E o Bill Russell entra nesse pacote também. A NBA é um pouco isso, né? E claro, não é só isso, é também entregar muita coisa em quadra. O jogador mais vitorioso, sinônimo de vitória, é um cara que. Lucas, é isso, assim. Ele é um cara que tá nessa posição porque o homem era viciado em ganhar. É um personagem muito grande, né? Bill Russell era uma máquina. Na sequência veio o Will Chamberlain com 14 temporadas, 2 títulos da NBA, um Finals MVP, 4 vezes MVP da NBA, 7 vezes ao NBA First Team, né? Então ele normalmente ficava, só botava um pivô e ele ficava à frente do Bill Russell na maioria das vezes, 3 vezes segundo time, 13 vezes All-Star,
E ele ainda pegou um aninho que já tinha ali um tempinho que tinha defensive team, né? O Bill Russell só pegou uma vez, ele pegou duas por causa dos anos, né? Quando ele jogou um pouquinho nos anos 70, assim. Então, assim, acaba aqui, Guilherme, entre Bill Russell e Will Chamberlain, as vagas de idoso e idosão mesmo, sabe? De cara que fez a carreira anos 60, 70, basicamente. O restante da lista é 80 para frente. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque assim, você disse, ele não, tecnicamente o Bill Russell não é top 10, e eu fiquei pensando assim, poxa, comparado com a época ou com o mundo, né? Porque se você comparar tecnicamente, os idosos não vão ter como, né? Não, eu quis dizer com a época mesmo, assim, Mas eu quis só deixar claro aqui, aproveitando essa virada, né, que acabam os mais idosos e tal, por isso que a gente está trazendo esses números que posicionam sempre os jogadores contra a sua competição da época, né? Então, historicamente, é importante a gente saber quantos All-NBA tem um cara, porque a gente consegue ter uma noção assim, dentro da sua época ele foi 9 vezes o melhor jogador da posição, né? Foi, 5 vezes MVP da liga, né? O melhor jogador da liga naquele ano. Então, o All-NBA tem essa importância, né? Até mesmo contagem de número de All-Star tem essa importância também, porque a evolução do basquete é notória, é óbvia, e se a gente pegar um time, qualquer time dos anos 90, pode ser o time do Jordan, né? Se a gente colocar para jogar hoje, ele jogando como jogou nos anos 90, contra um time bom de hoje, a vantagem é de quem tem 20 anos a mais de basquete, de literatura de basquete, né? Então, é isso. Então, experiência, né? A experiência prática do jogo. Os caras estudaram o jogo dos anos 90 para ter uma evolução nos anos 2000, assim. Sucessivamente não é uma coisa de basquete, né? É uma coisa óbvia para qualquer esporte, né? Você vê jogos dos anos 90, dos anos 2000, a gente vai sentindo a evolução, né? Um abraço. Saber técnico, né? Acho que é o saber técnico que se apoia na tradição e no saber constituído, né? Se não fosse assim, a gente vai negar a história. É isso, exatamente isso, e a gente tem que exatamente posicionar a grandeza desses atletas e desses times e tudo mais dentro do contexto em que eles viviam e conviviam, né? Então, é cada vez mais difícil furar uma lista dessa, velho, porque além de ter, hoje, se você olhar o pool de jogadores, né, é um monte de jogador que dá para ser ao NBA hoje. Não tem aquele cara, já bota automaticamente fulano de tal ao NBA porque uma das vagas é dele, né? Não é assim mais. Todo ano é lá em cima o nível e vai ficando mais difícil você ser um cara transcendental por conta da competição que existe durante essa época e a competição que a gente tem com a nossa memória afetiva, né? Com a competição, com o status, né? Quando alguém fala que o Curry é maior do que o Magic Johnson, isso dá muita gente tem um passamento, né? Tentando projetar isso, tentando vivenciar isso. Porque a gente aprende lá, desde que a gente começa a ver NBA, que o Magic Johnson é o grande amador de todos os tempos, que ele é o cara mais fantástico, o cara revolucionário, etc. e tal. Então, furar hoje uma lista dessa, Guilherme, é bem difícil. Esses 6 caras que estão aqui, sinceramente, eu não sei se tem como algum dia. E talvez até os próximos, né? A gente ainda tem muita gente grande que não foi falada. O próximo aqui, Guilherme, 7º lugar na nossa lista, pertinho do 8º, hein? Larry Bird, o Larry Legend, né? São 13 temporadas na NBA, 3 títulos, 2 Finals MVP, 3 MVPs, e é igual o Magic, né? 9 vezes primeiro time, 1 vez segundo time, 12 All-Stars, igualzinho nessa parte, 3 vezes time de defesa, Guilherme. O cara leva Legend no apelido. Né? Larry Legend, né? Apenas. E assim, ao mesmo tempo que a gente olha, né? Hoje a gente tem uma liga de 30 times, né? Como é difícil ser campeão no meio de 30 times. E numa era em que os times de repente se desmontam, vão para outro canto, montam super times. Então, tudo a gente tem que olhar o contexto, é muito difícil analisar. E assim, nós estamos analisando números de títulos, números de conquistas, números de embates, cara, de uma época em que teve uma super rivalidade Magic Johnson, Larry Bird, e no meio disso o Michael Jordan aparecendo, né? A gente vai se lembrar
uma cena famosa da carreira do Jordan, que foi mostrada no Last Dance, em que ele faz, sei lá, 1 milhão de pontos no jogo e o Larry Bird dá a declaração, né? Não era Michael Jordan, era Deus disfarçado de Michael Jordan. O Celtics ganha aquele jogo. Isso que é pesado, né? Ele tava jogando num nível em que ele enfrentou boa parte das lendas do basquete que hoje a gente cultua. Sobretudo, nós estamos falando de Magic Johnson, a chegada de Michael Jordan, outros grandes nomes, né? Dr. J, enfim, Detroit Pistons sendo montado. Muita história, né? Muita história acontecendo. E assim, ele foi um jogador absolutamente genial, absolutamente brilhante. Pra gente é difícil mensurar, né? Porque a gente olha no tempo, olha as fitas, olha os highlights e não consegue ter o impacto das novidades que esses caras trouxeram, né? Porque hoje são coisas já situadas, né? O Larry Bird foi um dos primeiros a usar de fato a linha de 3 pontos, a linha de 3 pontos chegando na NBA, e ele de fato usava aquilo como um sistema de jogo mesmo, como alternativa para o seu repertório. Imagina que é o impulso disso, né? Um cara que sabe fazer isso, um dos melhores passadores da sua geração, um cara que era um vencedor nato, um competidor absurdo, brigava, né? Brigava o tempo todo, lutava muito, mesmo longe das suas melhores capacidades físicas, jogou muito. É lenda, né? É mais uma lenda de Boston, é um dos grandes nomes da história de Boston, é um dos responsáveis pelo Boston ser um dos maiores times da NBA ao lado do Lakers. Eu não sei muito bem, né? O Larry Bird nunca emplaca no top 5, né? O Magic Johnson emplaca mais vezes. Eu não sei muito bem por que isso acontece. A gente só vai no embalo, né? Mas é difícil ranquear. Acho que ele tá aqui já me deixa feliz. Eu acho que uma coisa que fez com que ele caísse, Guilherme, ele era, né? Quando a gente começa a viver o mundo da NBA, ele estava no top 5 de todo mundo. Mas eu acho que uma coisa que fez ele cair foi o LeBron ter furado, né? O melhor da posição. E aí, quando você cai de melhor da posição, intuitivamente, você tem 5 na sua frente, né? Digamos assim, um de cada posição na frente, né? Então, e aí ele compete ainda com vários super pivôs, né? Bill Russell, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar. A NBA por muitos e muitos anos foi uma liga para o pivô, né? Onde o mais alto sobressaía. Então, acaba ficando difícil aí pro Larry Bird, mas já foi, né? Já chegou a ser um cara incontestável de top 5 e, assim, ele tá em sétimo se segurando, viu, Guilherme? Porque tem Meu muita, Deus. muita gente que tá chegando, velho. Tem uns que já estavam lá e que talvez hoje, quando se coloca, né, em contexto e se compara a carreira inteira, a gente vai falar de 2 aqui agora, Guilherme, oitavo e nono, que são caras que têm 2 décadas de dominância na NBA, né? Em oitavo, caiu Kobe Bryant, 20 temporadas na NBA, 5 títulos, 2 vezes Finals MVP, uma vez MVP da temporada, 11 All-NBA primeiro time. Ele está atrás só do LeBron em números de All-NBA primeiro time, né? 2 vezes segundo time, 2 vezes terceiro time, tem 15 ao todo, também está atrás só de LeBron e está empatado com Kareem Abdul-Jabbar em números de All-NBA, né? Então, uma carreira de alto nível. E olha que ele chegou como um high schooler também, né? Assim como o LeBron, né? Demorou um tempo para algum tempinho, né, para poder ser um dos melhores da liga. Chegou muito jovem. 18 vezes All-Star, empatado com o LeBron na segunda posição. 12 vezes nos times defensivos, né? O Jordan tem 9, o LeBron tem 6, o Kareem Abdul-Jabbar tem 11. O Kobe tem 12 vezes o nome lembrado entre os melhores defensores da liga, né? Então é muita coisa. Kobe Bryant, o único falecido dessa lista. Não, tem o Chamberlain também. Lenda do Lakers, né, Guilherme? A gente sabe que não é unanimidade. Tem outro jogador que sofre mais assim, não vou dizer que sofre de maneira que não é merecida, né? Mas o Karl Malone sequer apareceu na lista aqui, né? E ele é um cara que tem números impressionantes também. O Kobe, ele teve... A gente tem episódios sobre o Kobe aqui, acho que não é o momento da gente, agora um episódio um pouco mais curto, a gente não tem como entrar tanto em detalhe, né, na carreira e nas polêmicas de Kobe, dos seus erros. A gente tem episódio até de uma carta do Café Belgrado sobre Kobe, etc. Então fica aí o convite para as pessoas procurarem e ouvirem.
mas ele é um cara que mesmo com seus problemas extra-quadra, Guilherme, é visto ainda, conseguiu persistir por vários motivos, entre eles aqueles que a gente colocou lá na carta do Café Belgrado pós-morte de Kobe Bryant. Oitavo, casou com a camisa dele, né, Guilherme? Número 8, oitava posição para Kobe, na sequência Tim Duncan. Quer que eu traga os números do Tim Duncan para falar dos dois juntos, Guilherme? Cara, o Tim Duncan tem uma candidatura para ser o melhor da história, na minha opinião. Na minha opinião, o Tim Duncan você consegue sustentar com argumentos. Se você me der um quadro, um pincel e alunos, eu consigo mostrar para você por que o Tim Duncan é o melhor jogador da história. Simples isso aí assim. que o pessoal fala que não vou botar política não, Guilherme. É doutrinação isso. Não vou botar política não. 19 temporadas, Tim Duncan, 5 títulos, 3 vezes Finals MVP, 2 vezes MVP da Liga, 10 ao NBA First Team, empatado ali com Jordan e Kareem Abdul-Jabbar na terceira posição, 3 vezes segundo time, 2 vezes terceiro time, ou seja, 15 ao todo, empatado também com LeBron, com Kareem e Kobe, ao todo, né, de All-NBA, são 15. 15 vezes All-Star, Guilherme, 15 vezes time defensivo da NBA, né? É um monstro, um cara que teve uma dominância absurda desde o momento que chega na liga, diferente de outros que a gente está falando aqui de 19 anos, 20 anos de liga. É um cara que chegou depois de uma carreira super vitoriosa no college já, né? Tim Duncan, um monstro sagrado. Guilherme, 2 lendas do basquete que tiveram 2 décadas de dominação. Fala um pouquinho aí de Kobe e Tim Duncan. E olha, só falta uma vaga no top 10. Nossa, é muito difícil. O top 10 é muito difícil. A gente nem falou do Curry, pós-título do Curry, né? Olha como é que é difícil furar esse top 10. Assim, não é o nosso top 10, é o top 10 do consenso do Giannis. Eu acho que, cara, é inegável que um momento, né? Faz tão pouco tempo, uma tragédia do tamanho que foi a do Kobe, é muito difícil qualquer debate que não seja marcado pelas emoções. Então acho que vai ser assim por um tempo e talvez as próximas décadas o tamanho do Kobe pode ser melhor situado, né? Se vai ser maior do que já está colocado, se vai ser menor, se vai ser um pouco mais adequado, né? Um pouco menos santificado. Mas hoje não tem como ele não emplacar uma lista dessa. Acho que eu sei que ele tem muito hater, eu sei que ele tem muito fã, então acho que entrar no terreno das emoções não é bem o que a gente quer aqui, é mais conversar sobre a lista. Então, cara, foi um dos grandes da minha geração, foi o cara mais temido. Eu não torcia pro Lakers, né? Então eu torcia contra o Kobe ao longo da carreira toda dele. E, meu Deus do céu, a pior coisa do mundo é torcer contra o Kobe, porque ele acerta todos os arremessos. Ele é um cara que você vai ver chutando 30 bolas e acertando, sei lá, 12 num jogo, só que ele vai acertar as 4 que vão acabar com o jogo. Esse foi o Kobe Bryant pra mim. Assim. Sempre foi um cara que eu achei assim, o maior craque que estava em quadro, em todo jogo que ele estava em quadro. Esse é o Kobe Bryant. Agora, o Tim Duncan já é diferente, né? Um cara que ao longo. Por isso que eu tô falando que esse é um relato pessoal. É um cara que boa parte das vezes estava torcendo por ele. E porque eu era muito fã do Ginobili, gostava do Spurs. É impressionante, assim. Era uma coisa. Era um nível de segurança, assim, era uma coisa assim, era uma confiabilidade. E não é confiabilidade, assim, no sentido que muitas vezes se atribui ao Tim Duncan, né? Que era um jogo moroso, um jogo monótono. Cara, era uma coisa assim absurda. É um cara que ele foi dominante no título de 99 e foi dominante no título de 2014. E no meio disso ganhou mais um monte de título e anos com mais 50 vitórias. Era um jogador assim, eu acho que o Tim Duncan é um jogador perfeito, assim. Ele não tinha defeitos. O Tim Duncan não chutava de 3 com volume. Não era esse o estilo do jogo dele. O Tim Duncan talvez não fosse um ótimo ball handler. Não estou falando que ele era um jogador que fazia todas as coisas que o basquete demanda, não é isso. Se você pensar nessa perspectiva, até o Kevin Garnett fazia mais coisas que ele. Agora, cara, o que ele fazia, ele era absolutamente perfeito. Um defensor perfeito, o líder perfeito, o jogador mais decisivo, o cara que entregava uma consistência alucinante. Cara, Tim Duncan pra mim é basquete, assim. Olha, todos esses caras eu acho isso, né? É impressionante. Cara, eles estão entre os 10 melhores jogadores do esporte mais maravilhoso do mundo. Não é pra qualquer um.
É verdade. Agora, Guilherme, a gente vai. Falta uma vaga só no top 10, então a gente vai agora do 15 até o 10, que é pra poder ficar atenção até o Ih, fim. rapaz. Você não contava com esse plot twist, hein? Não contava, não. Em 15º, Kevin Durant. Talvez mais um motivo aí pra ele querer trocar de time, porque quando ele olha pro talento dele e ele olha pra lista dos Giannis e fala: Cara, eu sou o 15º? Pelo amor de Deus, eu quero que a gente saia campeão. Cuidado com o microfone aí, Guilherme. Tô fazendo um belíssimo. Opa, eu acho que é minha barba, viu, Lucas? Esses barulhos incômodos são pela minha barba, peço perdão. Hein? O microfone normalmente ele é contra o barbado, né? É isso. Fala um pouco sobre a barbofobia dos microfones. Kevin Durant, 14 temporadas, 2 títulos da NBA, 2 vezes MVP de final, 1 vez MVP da NBA, 6 ao NBA primeiro time, 4 segundo time, uma carreira que ainda tem alguns anos, né? Tem pelo menos 4 anos de salário máximo nesse momento. 12 vezes All-Star, mais um cara que a gente olha e pensa, cara, vamos esperar ele ter 20 temporadas, né? Vamos esperar ele ter, porque o jogo dele não envelhece também, né? Então ele ficou de fora. Oscar Robertson, 14 temporadas. Guilherme, vou confessar que acho que boa parte da galera que votou no Oscar Robertson estava esperando que ele chegasse com um mais impressionante arsenal de conquistas, né? Uma vez campeão da NBA, não foi MVP de final porque não existia também. Uma vez foi MVP da NBA, 9 vezes primeiro time, 2 vezes segundo time, 12 vezes All-Star, emplacou o 14º lugar. É o grande da sua era, né? O grande armador da sua era, Oscar Robertson. Cara que teve. Ô Lucas, o Westbrook ter feito a temporada de triple-double ferrou um pouco o Oscar Robertson. Acho que sim também. Né? Ele fez mais de uma, né? Eu acho que o Westbrook teve 3 seguidas, uma coisa assim. Isso aí. E Isso uma era, era o que, isso era o que se falava do Oscar Robertson, né? Ele era tão foda que ele teve uma média de triple-double numa temporada. Aí o Westbrook fez, todo mundo falou assim, então é isso? abriu a vaga dele, né? Na hora que o Westbrook fez isso, deslocou, assim. Agora o Oscar Robertson pode ficar fora do top 10, não tem problema. Dirk Nowitzki, Guilherme, pegou a 13ª posição. Deu bem. Dos grandes da história, né? Dirk Nowitzki, 21 temporadas na NBA, uma vez campeão com MVP de final, uma vez também MVP da NBA, 12 vezes ao NBA primeiro, 12 vezes ao NBA ao todo, né? 4 primeiro time, 5 segundo, 3 terceiro. Ele, Kevin Garnett e Duncan, eles se machucavam muito ali, né? Nessa briga por All-NBA. E de vez em quando aparecia um ano absurdo do, sei lá, Chris Webber. Depois de um ano sinistro, sei lá, do Rasheed Wallace. Então não tiveram vida fácil, né, Guilherme? Para poder empilhar aí esses prêmios de All-NBA. Mas 14 vezes All-Star, né? Das grandes contagens de All-Star. Dirk Nowitzki, 13ª posição. Aí vou falar o 11º, Guilherme, porque o Thales lá no começo já falou, né? Que o Shaq não tinha emplacado top 10. Ficou o Shaq em 11º, 19 temporadas na NBA, 4 títulos, 3 vezes MVP das finais, uma vez MVP da NBA, 14 vezes ao NBA, sendo 8 primeiro time, 2 segundo time, 4 terceiro time, 15 vezes All-Star. Guilherme, é uma carreira impressionante. Você acha que você tem esse sentimento que o Shaq poderia ter sido, se ele tivesse mais gana? Muita gente fala isso, né? Se o Shaq tivesse o desejo do Kobe, ele teria, sei lá, 8 MVPs. Você é dessa linha ou é cobrar demais de um cara que já tem uma carreira que beira a perfeição? Assim? Eu acho que os jogadores são o que eles são, né, cara? Não o que eles queriam, o que a gente queria que eles fossem, né? E o Shaq, o que ele foi, porra, é maravilhoso. E talvez se ele fosse essa mentalidade do Kobe, talvez ele não fosse o Shaq, talvez ele fosse outra coisa, né? Acho que o Shaq entregou o que ele podia entregar, foi uma carreira muito bonita. Ele entrou no meu top 10, né? Ele não entrou aqui, mas no meu que eu enviei, ele tá lá. Cara, eu acho que é um jogador fenomenal. Então, ok, poderia uma coisa ou outra acontecer, mas o final de carreira dele não é não é um final de carreira de um jogador como ele, né? Rodou demais, vários times nada a ver, coisas que a gente nem lembra mais, coisas que a gente nem queria lembrar, né? Mas, cara, Pegou um o que ele fez pegou um Suns, pegou um Boston. por Celtics, nada a ver, né? Ele no Suns, inacreditável, né? Totalmente errado. Enfim, mas é o Shaq.
É o cheque. 12º lugar, Guilherme, então, para acabar de vez toda essa tensão, todo esse clima. 12º ficou pro Hakim, né? Hakim Olajuwon, 18 vezes jogador da NBA, né? 18 temporadas, 2 títulos, 2 vezes MVP das finais, 1 vez MVP da NBA, 6 vezes All-NBA primeiro time, 3 vezes segundo time, 3 vezes terceiro time, 12 vezes All-Star, 2 vezes melhor defensor da NBA, 9 vezes nos times de defesa da NBA. Guilherme, a gente não teve um embate aqui em Jordan nas finais, né? Poderíamos ter tido tanto em 94 como em 95. Não tivemos. Quem defende o Hakim e o Houston diz, olha, ele sempre ganhava do Bulls, né? Quem defende o Jordan fala, cara, o Jordan sempre ganhava quando era o jogo que importava, né? Então, não dá pra gente falar do jogo que não teve, o que dá pra falar é que ele foi lá, campeão 2 vezes MVP das finais. E um monstro, né? Hoje, se eu falei lá, ninguém faz o que o Kareem Abdul-Jabbar fazia, o Hakim dá aula do que ele fazia, né? Assim, de tão técnico que é o negócio, de tão apurado que é a sua finesse, né? De tão monstruoso que ele é capaz de fazer, ele dá aulas e as pessoas aprendem a ser imparáveis com ele. E foi um dos primeiros, né, a ser contratados para fazer isso. Assim, eu lembro que quando começaram a trazer esses super pivôs para comissões técnicas, o Hakim era uma espécie de grande referência a se fazer. O Hakim não enfrentou o Jordan, Lucas, mas o Orlando Magic enfrentou o Jordan e o Jordan refletiu, não foi? E naquela ocasião o Houston foi campeão. A gente às vezes acha que os 2 títulos do Houston foram com o Jordan fora de combate. Não é bem assim, é um pouco assim. Na verdade, quem assistiu Last Dance vai lembrar, ele volta e não tá no seu melhor nível ainda, mas tem jogo, né? Dá jogo. Acho que a existência do Hakim vai ser pautada muito por isso. Ele tava com as pernas de beisebol. Curta demais, velho, essa tese. Como é que é? Fala de novo. Pernas de beisebol, né? Porque no beisebol eu treinava outro músculo, né? Então, o do basquete. Guilherme, em 10º lugar, fechando, né, o nosso top 10, que é a lista definitiva, indefinida ainda, porque é uma lista que tem 15 pelo menos. Stephen Curry, né? 13 temporadas na NBA até agora, 4 títulos, 1 vez MVP da final, 2 vezes MVP da NBA, 4 All-NBA primeiro time, 8 no total, 8 vezes All-Star também. É o único da lista aqui que não está em dígitos duplos, né? Nem de All-NBA nem de All-Star. Tem tempo para isso ainda, é verdade. É prematuro o Stephen Curry aqui, Guilherme, no top 10? Ou tudo que ele significa para o jogo exige que a gente dê essa posição para ele? Que a gente não, né? Que ele ganhe essa posição de estar no top 10. Eu sei que na minha e na sua ele estava até acima de 10º. Né? Tava mais alto. A gente é muito fã do Curry, a gente reconhece a relevância dele para além desses números, mas o impacto em quadra, a maneira que ele mudou o jogo. Cara, não é prematuro, não. É o tamanho dele, acho que ele pertence a essa lista mesmo. Esses grandes nomes que a gente mencionou aqui, o Curry é dessa família aí. Ele é tanto dessa família que ele motivou esse debate durante as finais, né? No meio das finais, nem tinha acabado ainda, na verdade, as finais. E já se debateu, pera lá. Talvez o Curry precise entrar urgentemente no top 10, talvez o top 5 seja o melhor nome. O debate atualmente é esse, né? O debate Cara, já chegou a esse ponto. foi uma coisa assim orgânica, né? As pessoas começaram a falar disso. Teve gente que atribui até o Café Belgrado, né? Assim, começaram a falar disso por causa do Café Belgrado. Mas não foi. O Curry foi jogando, as pessoas foram vendo e o debate foi surgindo por aquilo, né? Olha o que ele tá fazendo, velho. Em que lugar ele tá na história? Quantas pessoas poderiam ter feito isso, né? E acho que foi mais ou menos isso que motivou não só essa lista belíssima do comitê, o trabalho incrível do comitê, né, Guilherme? Mas também as pessoas pensarem sobre esse assunto, né? Teve gente colocando. Até hoje o Kendrick Perkins ele tá caçando cliques aí, né? Falando do debate foi o Magic Johnson. Mas, Guilherme, para encerrar aqui, infelizmente a gente não vai ter tempo agora após receber pessoas para a lista, mas outro dia a gente volta com esse tema, hein? Mas a gente tem que falar aqui do Giannis, hein? Porque Luka ainda vai demorar muito para ele começar a entrar na briga, porque ele precisa dos títulos, dos MVPs e tal. Olha o que o Giannis tem em 9 temporadas, Guilherme. Um título, um MVP das finais, 2 MVPs da NBA,
4 NBA primeiro time, 2 segundo time, 6 vezes All-Star, 1 defensor do ano, 5 vezes time de defesa, tudo isso em 9 temporadas, sendo que as 2 primeiras ele era um neném vindo da Grécia que tinha jogado segunda divisão. Então ele tem tipo 7 temporadas de verdade, esse tipo de tamanho já. É cravável o Giannis um incontestável top 10 ao final da sua carreira ou tá cedo? Tá cedo, porque assim, NBA é difícil, são 30 times, tem muita coisa para fazer. É uma era de superestrelas muito jovens já, que podem entregar. Pode ser que o Giannis não conquiste mais nenhum título, e pode ser que ele continue ganhando outras honrarias aí, a gente não sabe como é que vai ser. Prefiro ter cautela, viu, Lucas? Acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Mas 2 jogadores da NBA hoje que ainda não pintaram, não foram citados aqui, me parece o nome mais óbvio, né? Mais do que Jokic, que tem MVPs, mais do que Luka, né? Que tem muitos fãs entre os nossos ouvintes e nesse podcast também. Eu dizia ainda cedo. Ok. Guilherme, algum nome que não entrou que você acha assim, poxa, fiquei surpreso que tal nome não foi falado hoje? Ou nota 1000 pro pessoal que fez a lista? Não, nota 1000. Não quero me alongar também, porque acho que a gente vai fazer isso em outras ocasiões. Então vou guardar nomes aqui, Lucas, para que as pessoas voltem outras vezes. Belíssimo, um grande abraço a todo mundo que compareceu no Spaces. Abraço para quem está ouvindo no podcast e não está ouvindo aquela qualidade normal, né, do áudio, mas fica pelo lúdico. E um abraço especialíssimo para o comitê e para quem participou da lista. Grande trabalho, cara, 50 especialistas aí montaram a lista. Só tem bravo. Então, salve, um parabéns e um forte abraço. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, comitê.